7h05, 7h05. Os gastos dos deputados estaduais do Paraná com verbas de ressarcimento, aquelas para gasolina, hospedagem e passagem aérea, por exemplo, somaram em perto de 21 milhões de reais no ano passado. O montante dos recursos dispendidos pelos parlamentares entre os meses de janeiro e dezembro de 2024 foi 10,6% maior do que o registrado em 2023, subindo de 18,8 milhões para quase 20 milhões e 800 mil reais de um ano para o outro, portanto. Além do salário e do valor para a contratação da equipe de gabinete, cada deputado e deputada teve direito a R$ 40.500 mensais da verba no ano passado para gastos, como a Rafa bem explicou, de transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, aluguel de imóveis, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. Em 2023, no primeiro ano da atual legislatura, o valor da verba de ressarcimento era de R$ 38,7 mil todos os meses. Os deputados que mais tiveram despesas ressarcidas foram Matheus Vermelho, do Progressistas, que gastou R$ 486.800, Flávia Francischini, do União Brasil, com despesas de R$ 486 mil, e o deputado Ricardo Arruda, do PL, que usou R$ 485.900 em verba de ressarcimento. Por outro lado, os deputados que menos gastaram dinheiro público foram Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, com R$ 120.900 em verba de ressarcimento, Mabel Canto, do PSDB, com despesas de R$ 169.900, e Márcia Ursulac, do PSD, com gastos de R$ 190.600. Todos os gastos dos parlamentares com a verba de ressarcimento ficam disponíveis no portal da Transparência da Assembleia Legislativa e podem ser acessados por qualquer cidadão. É só acessar o site alep.pr.gov.br, vou dizer de novo, alep.pr.gov.br, clicar na aba Transparência e acessar o item Receitas e Despesas, verba de ressarcimento. Bom, veja só, tem deputado estadual aqui do Paraná gastando cerca de R$500 mil só com essa verba. Então, ouvinte da Jovem Pan, eu, você, a Camila Andrade, todos nós estamos pagando essa conta porque é dinheiro público. É preciso dizer que a verba não é ilegal, mas é muito dinheiro. Com detalhe que esse gasto, inclusive, Camila, aparece de forma muito democrática, porque observe, tem toda a sorte de partidos ali e espectros ideológicos nessa relação trazida pela Jovem Pan. Inclusive os microfones da rádio, é preciso dizer, eles estão abertos para os deputados citados, se quiserem se manifestar sobre o tema e trazer aí a explicação para a audiência, claro que podem se manifestar, mas é preciso se perguntar de qualquer forma, não daria para fazer com menos? E se o dinheiro saísse do próprio bolso, né? Eu lembro, inclusive, que em outros anos, porque a gente sempre traz essa relação como informação antecipada, em primeira mão para a audiência, tinha nota lá que constava de uma deputada, em outra ocasião, de R$6 mil em imposto de combustíveis. Aí você ficava se perguntando, abasteceu com o quê? Foi querosene de aviação? Será que foi utilizado? Não tem boas saídas para você fazer a divulgação, né? Claro que é preciso uma estrutura de trabalho para os deputados, todos nós precisamos de uma estrutura de trabalho para poder desenvolver a atividade parlamentar não é diferente, mas é preciso se questionar, né? Se você não consegue encontrar outras saídas tão eficientes quanto da publicidade, as atividades, podia se apostar numa ferramenta muito interessante chamada internet. Muita gente usa para fazer sua divulgação, barateia bastante a questão dos custos, né? Esse olhar, por exemplo, de responsabilidade com o gasto do combustível, do hotel, e fica muito mais simpático, por exemplo, você publicizar a economia. Você colocar lá, puxa, eu fui o parlamentar que fiz mais com eficiência, gastando menos, porque a devolução do dinheiro vai para o governo do estado, porque é o nosso dinheiro, esse é o caminho natural, e o governo consegue, então, desenvolver políticas públicas. Muitas vezes, talvez essa seja uma entrega que impactaria positivamente a todos os eleitores e a população do Paraná de forma bem mais expressiva, Camila.
E esse é um problema que não se restringe, claro, ao estado do Paraná. A gente está falando aqui dos deputados estaduais. Eu até abri o site da Alep para ver exatamente o que diz no site sobre como funciona essa ferramenta de ressarcimento, e o que está dito aqui é que é um recurso destinado exclusivamente ao atendimento das despesas de custeio realizadas pelo deputado no exercício do mandato. As atividades do parlamentar vão além daquelas inerentes ao processo de apresentação, a aprovação e a fiscalização das leis, ou seja, eles querem dizer que não é só quando eles estão ali dentro da Casa de Leis, né, do plenário, falando sobre esses projetos que, de fato, eles estão trabalhando. Isso é fato, eles vão para os seus colégios eleitorais, para suas bases eleitorais, e é importante que exista um aparato para que eles possam fazer esse trabalho, essa conexão entre a sociedade e, de fato, a Casa de Leis. Mas qual que é o objetivo? Justamente melhor representar o cidadão. E aí eu pergunto, você, cidadão, acha que esse valor de verba indenizatória é justo? Você acha que gastar tudo isso com transporte, com alimentação, com viagens, com divulgação desse trabalho, tá ok? Porque no final das contas somos nós quem pagamos essa conta. Então é importante que haja essa discussão. Mais uma vez, a gente não está falando de nada que é ilegal, mas muitas vezes há essa suspeita, digamos assim, né? Ou esse sentimento de que não é justo, porque a gente sabe quanto é que custa a vida de um cidadão médio brasileiro. Ou melhor, o quanto tem que custar, porque a gente tem que fazer caber no orçamento, e o orçamento é bastante enxuto. Um detalhe, Rafa, quando eu digo que não é restrito aqui ao Paraná, é que na Câmara dos Deputados, né, no Congresso, de um modo geral, essa verba de ressarcimento ela é cumulativa para cada mandato. Então, quando um parlamentar ele acaba economizando ali durante um período de um ano, por exemplo, ele acaba gastando, né, de um mês para o outro, mas mais porque esse dinheiro está ali destinado justamente para esse fim. E é claro que ninguém vai querer deixar passar uma verba que está destinada para si, para usar em divulgação, por exemplo. Então, também a regra tem que ser revista para que a gente possa ter uma melhoria nessa aplicação do recurso público. A pergunta que fica é necessário que seja um valor tão expressivo para essa verba de ressarcimento? Porque os deputados não ganham pouco. Não é um salário ruim, que ele não possa se alimentar, que ele não possa pagar uma passagem. Não estou dizendo que eles tenham que pagar com o dinheiro do próprio salário quando estão em exercício de mandato, mas é de se questionar se esse valor ele é realmente necessário, a completude dele ali, ou se a gente poderia estar economizando em todas essas atividades que são necessárias por exercício da função. Até porque o que mais se fala na política hoje é a necessidade de corte de gastos. O governo federal está sendo cobrado por isso a todo instante. O governo estadual também, o executivo de um modo geral tem sido cobrado. Por que não o judicial, ou melhor dizendo, o legislativo, que é quem tem esse papel de fiscalizar, dar o exemplo? 7h03.